Olá, bem-vindo ao Help no Campo. Esse canal traz informações e estatísticas dos melhores campeonatos de futebol do mundo. O objetivo do canal não é dar indicações de entradas, mas sim, fornecer todas as informações para que você invista no melhor mercado, correndo o mínimo de risco possível. Sem mais enrolação, vamos às informações desse jogo. O resultado mais comum em confrontos entre Southampton e Manchester City é 1-1. 5 jogos terminaram com este resultado. Nos últimos 19 encontros com o Southampton jogando em casa, ganhou 5 vezes, houve 5 empates e o Manchester City ganhou 9 vezes. A diferença de gols é de 28-19 a favor do Manchester City. Durante os últimos 39 jogos, o Southampton ganhou 8 vezes, houve 9 empates e o Manchester City ganhou 22 vezes. A diferença de gols é 75-42 a favor do Manchester City. Confrontos da temporada passada: 1-1 Southampton como local e 0-0 Manchester City como local. O Manchester City tem uma sequência de 4 vitórias na Premier League. Você sabia que o Southampton marca 26% dos seus gols entre os minutos 76 e 90? Você sabia que o Manchester City marca 23% dos seus gols entre os minutos 31 e 45? O Manchester City tem uma sequência de vitórias de 7 jogos. O Manchester City não perdeu nenhum dos seus últimos 11 jogos. O Manchester City tem uma sequência de vitórias de 3 jogos como visitante. O Manchester City não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos fora. O Southampton não conseguiu marcar em 4 dos seus 14 jogos em casa pela Premier League, nesta temporada. O Manchester City não conseguiu marcar em 2 dos seus 14 jogos fora pela Premier League, nesta temporada. James Ward-Prowse é o maior artilheiro do Southampton com 7 gols. Erling Haaland já marcou 28 vezes para o Manchester City. Che Adams fez o maior número de assistências para o Southampton com 3. Kevin De Bruyne é quem tem maior assistências no Manchester City, 13. O Manchester City conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 11 jogos. O Southampton vence o primeiro tempo em 22% das suas partidas, o Manchester City em 50% das suas partidas. O Southampton vence 22% dos intervalos, o Manchester City vence 50%. O vencedor do último encontro entre ambas as equipes foi o Southampton. No último confronto, o Southampton venceu por 2 gols. Quando o Southampton lidera em casa por 1-0, eles vencem em 44% dos jogos. Quando o Manchester City lidera por 0-1 fora, eles vencem em 65% dos jogos. Quando o Southampton começa perdendo por 0-1 em casa, eles vencem em 23% dos seus jogos. Quando o Manchester City perde por 1-0 fora, eles vencem em 0% dos seus jogos. A performance recente do Manchester City na Premier League é melhor do que a do Southampton. O Manchester City perdeu apenas um dos seus últimos 5 jogos contra o Southampton em todas as competições. Nos últimos 5 confrontos, o Southampton venceu 1, o Manchester City venceu 2 e houve 2 empates. O Manchester City perdeu apenas 0 dos seus últimos 5 em jogos da Premier League contra o Southampton. Em média, o Southampton marca 0,8 gols numa partida contra o Manchester City e o Manchester City marca 1,8 gols contra o Southampton. O número médio de gols nos confrontos entre Southampton e Manchester City é de 2,6. O número médio de gols no primeiro tempo nos confrontos entre Southampton e Manchester City é de 1,4. Em média, o Southampton marca 1,12 gols jogando em casa e o Manchester City marca 1,75 gols quando joga fora. O Southampton não ganhou em seus últimos 4 jogos. Há um ano atrás, o Southampton estava em 11º com 35 pontos. Agora está em 20º com 23 pontos. Essas são as estatísticas de gols. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Essas são as estatísticas de escanteios. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Inscreva-se no canal, é muito importante para nós. Ative o sininho, não perca nenhuma análise. Deixe o seu like e faça um comentário, vamos crescer juntos. Essas são as estatísticas de cartões. Analise muito bem todos esses números, para que você possa ter uma total compreensão do que pode acontecer nessa partida. Atenção, e não precisa fazer investimento em todos os mercados, atue no mercado que for mais confortável para você. Tenha a gestão da sua banca, não se aventure fazendo investimentos altos se você está começando no mercado. Esse é um mercado de longo prazo, a constância é que vai fazer você ganhar dinheiro. O hedge é normal,
tenha controle emocional e siga em frente. Até o próximo jogo.